Salve pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um exercício aqui. Dessa vez a gente vai utilizar o nosso primeiro equipamento, né, que é uma câmara de poeira. E assim, quando a gente quer utilizar a câmara de poeira, é basicamente quando a gente precisa fazer uma separação sólido-gás, tá? Que é exatamente o que a gente tem aqui nesse exercício. Então vamos lá. Os dados do exercício, né, diz o seguinte. Uma câmara de poeira foi projetada para operar com vazão do ar de 140 m3 por minuto. Então, a gente tem aqui uma vazão do ar, né, onde a gente vai passar o minuto aqui para segundo, então 2,333 m3 por segundo. Também informa as propriedades do ar, né, então o ρ do ar, né, é dado aqui o ρ do fluido, né, 1,091 kg por metro cúbico. E também informado aqui a viscosidade dinâmica do ar, né? Então, a gente tem 2,03 vezes 10 na menos 5 kg metro segundo, tá? A massa específica das partículas, né? Então, o ρ do sólido, né, que é informado aqui, é de 3.000 kg metro cúbico. E a esfericidade de 0,75. Bom, no exercício é pedido para determinar o tamanho das partículas que ficam retidas no equipamento, tá? Para a gente poder determinar essas partículas, a gente utiliza esta equação. Só que aqui tem um porém, né? Essa equação aqui ela é só válida quando você tem o regime de Stokes. O que caracteriza o regime de Stokes é um valor de Reynolds entre 0 e 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é validar essa equação, tá? Então, a gente vai ter que verificar qual que é o número de Reynolds. Para isso, a gente vai utilizar essa equação aqui já conhecida, né? Onde que a gente tem o coeficiente de arraste dividido pelo Reynolds de partícula igual a 4 vezes o ρ do sólido, que é 3.000, menos o ρ do fluido, que é 1,091. 1,091 vezes a gravidade, vezes a viscosidade dinâmica, que é 2,03 vezes 10 na menos 5. Tudo isso aqui é dividido, então, por 3 vezes o ρ do fluido, né? O ρ do fluido está 1,091. 1,091 elevado ao quadrado vezes a velocidade terminal. Bom, velocidade terminal a gente não tem aqui no exercício, não foi informado, tá? Mas a gente pode calcular, primeiramente, a velocidade do fluido, tá? Velocidade do fluido, então, eu vou chamar aqui de VF, né? Para a velocidade do fluido, que é vazão sobre área, né? Isso aqui é clássica, né? Então, a vazão foi informada, né? A gente tem aqui 2,333. No entanto, a área ela é dada aqui através da figura, tá? Então, aqui a gente tem uma figura da câmara de poeira, né? Onde que é dado os valores aqui do comprimento, tá? 4,5, e é informado também a largura do equipamento, né? Nessa vista superior, né? Então, comprimento e largura, 4,5 para comprimento, 4 metros para largura. E aqui nessa vista lateral a gente tem a altura do equipamento, né, de 1,5 metros, né? Lembrando que o equipamento é a parte da caixa, tá? A gente tem essas partes aqui, né, esses triângulos aqui que estão representando os coletores, né, da câmara de poeira, tá? Então a altura é só dessa partezinha aqui. Então, para a gente determinar a área, né, é a área aqui de um retângulo, né, conforme está mostrando aqui na figura. Então, a gente vai ter aqui o valor da largura, né, que é 4 metros, vezes o valor da altura, que é 1,5. Né? Essa área aqui que a gente está se referindo é a área de entrada do equipamento. Né? Então, você vai entrar aqui nessa parte do equipamento, né? Você vai se importar com a altura e com, né, essa parte aqui da largura. Tá? Então, a velocidade do fluido que a gente vai encontrar aqui vai dar 0,388 metros por segundo, tá?
para a gente saber qual que é a velocidade terminal para utilizar aqui nessa equação, a gente vai fazer esse comparativo aqui, né, entre tempo de residência e o tempo de queda, tá? O tempo de residência é o tempo que a partícula leva para atravessar aqui esse equipamento, né? Então ela leva em consideração o comprimento, né, da câmara e a velocidade que a gente obteve aqui, né? A velocidade que as partículas estão sendo arrastadas ao longo aqui, né, dessa câmara. Enquanto o tempo de queda é o tempo que a partícula leva para cair dentro do coletor, né? Então, sempre que a partícula, né, ela tem uma massa, né? Então, conforme ela vai passando aqui dentro da câmara, se ela for menor do que o tempo de residência, eventualmente ela cai num desses coletores, tá? Então, essa comparação que a gente vai fazer é o que vai nos dar qual que é a velocidade terminal. Então, aqui a gente iguala, né, o comprimento sobre a velocidade do fluido, iguala com a altura dividido pela velocidade terminal. Então, se a gente quer saber a velocidade terminal, né, a gente isola Vt, então a gente vai ter velocidade do fluido vezes a altura dividido por comprimento, que é exatamente o que a gente vai colocar aqui e calcular, né? Então, velocidade terminal vai ser velocidade do fluido vezes a altura, tudo isso aqui dividido pelo comprimento, tá? Então, velocidade do fluido foi o que a gente achou ali, 0,388, vezes a altura, que é 1,5, dividido por o comprimento, que é 4,5. Tá? Então, o valor aqui vai dar 0,129 metros por segundo, tá? Esse é o valor, então, para a velocidade terminal que a gente vai utilizar aqui, 0,129 elevado ao cubo, tá? Bem, na parte de cima aqui, então, a gente vai encontrar 2,39, enquanto que nessa parte de baixo vai dar 0,0077, tá? E o valor encontrado para CDRE é 310,19, tá? Então, esse aqui é o valor de CDRE. Então, da mesma forma que a gente já vinha utilizando, a gente vai fazer aqui pelo método do gráfico, né? Você pode utilizar qualquer método para descobrir qual que é o valor do número de Reynolds, tá? Qualquer valor, qualquer método, né, que foi mostrado aí nos outros exercícios. Nesse daqui, então, né, vamos pegar aqui o valor encontrado, né? Deixa eu ajeitar aqui o gráfico. Ele dá 310,19. A leitura do 310,19 está aqui no eixo das ordenadas, né? Então, se a gente quer saber o valor de 310, a gente faz a leitura aqui nesse eixo, né? Aqui está 200, aqui está 400, então 300, um valor mais ou menos intermediário, né? E a gente iguala, né, com a interseção aqui com o número de Reynolds 1, tá? Então, a gente vai ter algo mais ou menos por aqui. Quando a gente tem o valor, né, de CDRE, né, a gente já viu através de outros exercícios que a gente tem que fazer um ângulo de 45 graus, tá? Então, a gente vai utilizar a régua aqui, né, para ver esse ângulo. E a gente fazer a interseção com a curva da esfericidade, né? Então, a gente tem uma esfericidade de 0,75, né? O valor aqui, para as curvas, a gente tem de 0,8, 0,6, então 0,7 seria algo intermediário aqui, né? Então, 0,75 um pouquinho abaixo, né, desse valor intermediário, né? Lembrando que já está bem estreito aqui, né? Então, vamos pegar um valor bem aproximado ali. Então, né, trazendo até mais ou menos aqui, né? Mais ou menos, dá para dizer que está mais ou menos aqui. Então, o valor que a gente tem, né, vai ser aproximadamente, né, na curva do 0,1, 0,2, 0,4. Né? A gente vai ter um 0,40, um pouco mais de 0,4, né? Ele não chega nessa linha, tá? Então, a gente vai ter um valor aí de 0,45, talvez, podemos chutar, né? O que nos interessa aqui, mais uma vez, é que ele seja regime de Stokes, tá? Para poder utilizar essa equação. Então, qualquer valor que você encontrar entre 0 e 1, né, tiver nessa faixa,
ele habilita que nós possamos utilizar essa equação. Então, a precisão do valor do número de Reynolds não é tão necessário assim, né? Desde que ela esteja dentro dessa faixa esperada. Então, lembrando, né, o ângulo está aqui, né? Então, temos aqui um ângulo de 45 graus. E a gente pode verificar, então, o valor de aproximadamente aí 0,45 talvez, tá? Então, vamos voltar aqui com o gráfico, né? Só vou colocar, né, para referência, né? Então, a gente tem... Deixa eu trocar a cor da caneta também. Né? Então, a gente tem um Reynolds, né, aqui para esse exercício, um Reynolds de partícula de aproximadamente aí 0,45. Né? O que para nós, que nos interessa, é que ele deixa, né, com regime de Stokes. Tá? Né? E tendo regime de Stokes, a gente pode utilizar então essa equação para saber o diâmetro da partícula, que é o que a gente vai fazer agora. Então, o diâmetro de partícula é igual a 18 vezes a viscosidade, que é 2,03 vezes 10 na menos 5, vezes a altura, que é 1,5, vezes a vazão, que é 2,333, tá? Tudo isso aqui dividido por o ρ do sólido menos o ρ do fluido, então 3.000 menos 1,091 vezes a gravidade, 9,81, vezes o volume, tá? O volume é o volume aqui da câmara de poeira, né? Então, a gente tem 4 vezes 4,5 vezes a altura ali, que é 1,5, tá? Então, tudo isso aqui elevado na meio, certo? Bem, o valor aqui vai dar na parte de cima 1,28 vezes 10 na menos 3. Isso daqui dividido, então, por a parte de baixo, que vai dar 7,94 vezes 10 na 5 aqui. Vezes 10 na 5. Isso aqui é elevado na meio. Bom, o valor, então, para diâmetro de partícula vai ser de 4,02 vezes 10 na menos 5 metros, tá? Ou, né, 40,15, na verdade, né, porque ali está arredondado. 40,15 micrômetros, tá? Então, o valor de 40,15 micrômetros, ele representa qual que é a menor partícula, né, que vai ficar retida aqui nessa câmara de poeira, né? Então, se a sua câmara de poeira tiver uma eficiência de 100%, né, todas as partículas vão ficar retidas aqui, né, até um valor de 40,15. Caso ela não seja 100%, né, as partículas que são menores do que esse valor, elas vão acabar sendo arrastadas, né, elas vão sair aqui do equipamento e vão sair com o gás. Tá? Então, geralmente, quando acontece isso, você coloca um filtro aqui no final do equipamento para reter ainda essas partículas menores, né, menores do que 40,15, né, conforme esse projeto aqui. Bem, para esse exercício era isso. Espero que tenha ficado claro essa parte de câmara de poeira, ela é bem simples, né? E a gente se vê no exercício número 15. Até lá, valeu!